It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Well, I think there's something wrong with me. Got nothing to believe, can't you see it on my face? I was going for the title, got it by your tidal wave. Bom, isso é uma coisa muito importante. Aprender estatística com exemplos que são dados e que fazem sentido para você. Porque você, como um aluno não da exatas, fica muito difícil se a gente colocar como exemplo, não tenha relação com a área de saúde, né? O pessoal da agronomia, da veterinária, eles são muito fortes, muito bons em estatística, mas os exemplos não são amplitude de movimento, não é força, não é dor, não é qualidade de vida, não são essas variáveis que eles trabalham, né? Então fica um pouco mais difícil. Então vamos lá. Então é um algoritmo pesquisador, a gente conseguiu, de uma certa forma, abordar grande parte aqui para você se sentir, olha, aprendi pesquisa científica. Mas pesquisa científica ela vai ficar um pouco incompleta se eu pelo menos não souber formular a pergunta, buscar as informações, saber o tipo de estudo para responder a pergunta e entender que cada estudo tem sua particularidade, sua estatística. Ah, então, professor, então é uma gota no oceano? Pode ser, é uma gota no oceano, mas é uma gota importante nesse oceano, né? Porque você pode tomar decisões com essa análise estatística, e por um outro lado, você também pode ver inúmeras aberrações que as pessoas fazem, inclusive aberrações em pleno 2020, 2021, como mentir em dados, como errar em dados, como fazer coisas assim, usar termos que não são necessários, tanto em língua portuguesa quanto na língua inglesa. Então, fique bem atento a isso aí. Olha só que interessante. O levantamento populacional tem relação direta com a estatística, com a história. O censo, que vocês conhecem, que não sei se vocês, alguém da família, alguém da casa de vocês já responderam sobre o censo, era muito comum, foi criado nas cidades-estados gregas. Então, eles estavam interessados quando eles passavam lá, o cara batia na porta e perguntava, né? Olha, quantos homens tem aqui, quantos cavalos existem e quantas armas? Na Grécia Antiga, você tinha a fundação do censo. E etimologicamente falando, stat quer dizer coisas do Estado, ou notícias do Estado. Ou seja, então, o Estado, para se entender como poder, né, como um Estado que detinha o poder, ele era Estado, uma das cidades-Estado, era dizer que eu tenho mais homens, porque vai para a guerra, eu tenho mais cavalo, porque as pessoas montam e vão para a guerra, e principalmente essas pessoas que montam, homens, estão armados. Em latim quer dizer estatística, um colégio, uma palestra sobre assuntos do Estado. Ou seja, a gente saber a origem da palavra é uma coisa que facilita a nossa vida. Então a gente vai falar sobre os assuntos do Estado. Por que do Estado? Por causa das cidades-estado gregas que tinham essa conotação. Por definição, ela é uma área de conhecimento que é óbvio que se encarrega na coleção e reunião dos dados. Na verdade, ela não vai fazer a coleta de dados da estatística. Na verdade, ela é o espelho, ela é a forma que representa o que você coletou. E aí, coletor significa, professor, eu fui lá no ambulatório, fiz coleta dos pacientes que tinham DPOC. E aí tinha os dados lá. Professor, eu fui na enfermaria e a gente atendeu as crianças na enfermaria. E a gente coletou dados das crianças. Ótimo. O que você faz com esses dados? Você reúne. E o que se reúne para quê? Utilizando princípios da matemática, você vai chegar a um denominador dizendo assim, olha, no entorno desses pacientes do ambulatório que tinham DPOC, o entorno dessas crianças na enfermaria
que estavam sofrendo de doenças reumáticas, por exemplo, o que caracteriza esse meu dado é isso. Mas para você dizer o que caracteriza meu dado, você precisa colocar tudo em uma planilha de dados, né? Então, essa planilha de dados, óbvio que ela tem que ser a mais perfeita, a mais correta, a mais sem erro possível. Então, por isso que você tem que ficar atento. Quando a gente lembra da palavra validade interna, que eu falava sempre para vocês, então, validade interna é uma das coisas importantes lá do método, porque quando você olhar para a sua planilha, você sabe exatamente que aquela planilha não tem erro. Porque se você fizer o uso da matemática com erros, a matemática vai até dizer que você está errando, porque você vai encontrar dados um pouco estranhos, mas ela não é a responsável pelas besteiras que você vai encontrar, tá bom? Ainda, 3 pontos, né? A área de conhecimento que se encarrega de tratar os dados, mas ela produz também um método para decidir qual é o melhor plano amostral. Isso significa decidir qual é o melhor plano amostral, significa qual é o N necessário para que minha pesquisa seja executada. A tua pergunta, você vai ter o teu método, e dentro do método você vai precisar de um N, né? Um N que é a sua amostra. Você não precisa nem de muitos e nem de poucos. Você precisa calcular quanto pessoas são necessárias para entrar no teu estudo. Sai, professor, eu só fiz um estudo com 10 pessoas, porque foi o que eu consegui. Ué, se seu método, se a sua pergunta é algo que é possível isso, muito bem. Se não for possível, você tem que entender que você está cometendo algum erro. E esse erro chama erro tipo 2. Erro tipo 2 quer dizer que você não teve poder para detectar diferença no que você está se propondo a investigar. Então, erro tipo 2 é relacionado à amostra. Você tem uma amostra pequena e você não foi capaz de identificar como ela se comporta. Então, isso é uma coisa importante. A estatística te ajuda nesse plano. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que a estatística te ajuda é organizar e resumir os dados. E aí guardem esses 3 verbos: classificar, contar ou medir. Tá? Por que resumir os dados? Porque as suas variáveis. Outra coisa que é importante que vocês aprendam é que a estatística se faz com a análise de variáveis que, ora, elas são categóricas, ora, elas são numéricas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é uma variável categórica e o que é uma variável numérica. E uma terceira coisa que a estatística te ajuda é fazer uma relação de causa e efeito sobre as amostras, a amostra que você escolheu. Então, você não vai dizer que o seu estudo tem uma população de pessoas com lesão de joelho. Você vai dizer que seu estudo tem uma amostra que foi composta por pessoas com lesão do ligamento do joelho. Então, unidades, essa população de unidades quer dizer indivíduos, objetos ou animais, né? Que quando apenas uma parte, a amostra é estudada, você vai ter, ora, uma classificação, ora você vai ter uma contagem, ora você vai ter uma medida, tá? Então, a estatística, ela serve também para você fazer uma análise analítica, ou uma relação de causa e efeito das pessoas, ou dos objetos, ou dos animais, que entraram no seu estudo, e que são chamados de amostra. Então, você vai fazer um cálculo dizendo que fazendo determinado tratamento reduz a dor. Então, uma relação de causa e efeito. As pessoas que não fizeram o tratamento não melhoraram a dor. Quem são essas pessoas? São as pessoas que foram incluídas na sua amostra, que você determinou, e que você fez um cálculo, e que você precisou ter um mínimo de pessoas. Bacana? Tudo certo até aqui? Então, isso tem que ficar claro para a gente partir para entender o que é estatística, ora ler um texto, ora executar a pesquisa. Porque isso que eu estou falando para vocês
serve tanto para vocês, os textos que vocês vão pegar para ler. Então, você tem que olhar esse algoritmo do pesquisador e encaixar dentro do que você está lendo. Mas vai ter um momento na vida de vocês, pelo menos no curso, se ninguém fizer iniciação científica, se ninguém participar de projeto de pesquisa, se ninguém fizer nada, até o quarto ano, no quarto ano você vai ter que fazer isso, vai ter que executar. Bem ou mal, com maior magnitude ou com menor magnitude, com incentivo ou sem incentivo, com ânimo ou sem ânimo, com dedicação ou sem dedicação, você vai ter que executar uma hora nesses 4 anos, né? Pelo menos vai sair da faculdade ter executado uma vez. É um pouco doloroso, porque às vezes não é sua prioridade, às vezes o professor não te orienta de forma correta, às vezes a situação drástica, como uma pandemia, pode te afetar. Então, tem uma série de coisas aqui. Só que não esqueça que no departamento, no currículo de fisioterapia, isso é obrigatório. Então, você querendo ou não, você estando afim ou não, você vai ter que, se em algum momento, você vai ter que executar. Óbvio que as pessoas que se planejam a executar isso antes, começa no segundo ano, começa no terceiro ano, sofrem menos do que as pessoas que deixam para a última hora. Então, é uma parte importante, né, que entra na parte da execução, e é uma dica que eu dou para vocês, né, se prepararem o mais cedo possível, para não chegar no quarto ano e ficar totalmente comprometido com o estágio e com outras obrigações. Dito isto, eu acho que é um dos momentos importantes da estatística você entender o seguinte: olha, eu só faço análise de dados com a variável, com uma variável. E variável é qualquer quantidade ou característica que pode assumir diferentes valores numéricos. Ótimo. Isso significa o quê? Que, primeiro, se a variável que eu estou executando tiver relação com o meu curso, com a minha profissão, com o que eu faço, com o meu objeto de estudo, que é o movimento humano e suas vertentes, muito bem. Então, porque se não é uma variável, eu não tenho como entender. Se não é uma variável que pertence ao meu rol de conhecimento, vai ser difícil entender. E segundo, essa variável que faz parte do meu rol, no meu dia a dia, eu preciso que essa variável tenha um valor numérico. Às vezes você pode achar meio estranho, mas como assim, né? Valor numérico. Por exemplo, eu quero estudar a cor do cabelo das pessoas da sala. É importante porque eu estou interessado em saber quanto das meninas e dos meninos pintam o cabelo. Ah, vai que é uma pesquisa importante, tem relação com o movimento humano, então pintar o cabelo tem relação com a gente. Ah, tá bom, tem uma relação. Muito bem. Aí eu gostaria de saber o seguinte: eu vou dizer o seguinte, eu contei e perguntei e contei, e eu vi que dos 60 alunos de primeiro ano, 20 pintam o cabelo. Tá, muito bem, então você contou. Quais são as cores que você achou? Eu achei moreno, eu achei preto, eu achei loiro e eu achei verde. Para você, essa é a minha variável, cor do cabelo. Quando você tiver com a sua planilha aberta, você não pode escrever preto, azul, amarelo e verde. Você vai ter que dar número nesse caso. Então você vai ter que arbitrariamente dizer que um é marrom, dois é loiro, três é verde. Mas você podia falar 1001, 1015, podia falar 2025 é verde, 2040, não importa, eu preciso de um número. Por que eu estou falando para você, mas Jefferson, isso não é óbvio? Não é óbvio porque depende da variável. Se a variável, por exemplo, é amplitude de movimento do cotovelo, aí eu não preciso fazer isso, porque é o número, concordo? A amplitude de movimento do cotovelo vai de 0 a 130, de extensão 0, flexão 130 graus. Muito bem, 130 graus
120 graus, 100 graus, 90 graus, é um número. Então, acabou. É o valor, é a variável que eu vou trabalhar. Isso é fundamental para que eu entenda o começo da estatística, aprender com a variável. Exemplo 1, que eu quero dar para vocês aqui, e exemplo 2, olha só. Um é força muscular, dinamômetro, eu acabei de falar amplitude de movimento, mas poderia ser. Então, tudo você tem que medir e você tem que saber com o que você está medindo, até mesmo para te organizar na cabeça aí, e te dar um norte. Falar assim: olha, eu meço tal coisa por essa coisa. Até ajuda as pessoas que estão te avaliando, que estão olhando, falam assim: puxa, ela mediu certo, ela usou o equipamento certo, que mede uma coisa certa. Então, a força muscular ela é medida por um dinamômetro, que pode ser portátil, que pode ser ou uma máquina maior, o isocinético. Então, a força muscular ela é uma variável. Interessa para a gente? Interessa para a gente. É medida como dinamômetro. A amplitude de movimento do cotovelo, eu usei o goniômetro. Acho que você já deve ter visto um goniômetro na vida de vocês. Se não viram, vocês vão ver. Quero acreditar que tenham visto. O exemplo 2, vamos imaginar o seguinte: olha, professor, eu queria ver como que é o grau de satisfação com serviços prestados do ambulatório de fisioterapia, todas as clínicas, né? Vamos comparar o grau de satisfação entre as clínicas. Então, o urogineco, vamos avaliar as pessoas que fizeram os últimos 6 meses, vamos lá na pediatria, vamos perguntar para os pais, vamos lá na ortopedia, vamos lá perguntar para os pacientes, vamos na neuro e vamos na respiratória. Então, 5 áreas ali de satisfação que pessoas nos últimos 6 meses. E aí a gente vai colocar no questionário uma escala Likert. E a gente vai dizer o seguinte: olha, eu estou nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito e muito satisfeito. A pessoa, quando lê, ela vai entender nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito. Isso não é problema. Mas na hora que você vai trabalhar essa estatística, você precisa dizer o seguinte: nada satisfeito. 2, é satisfeito. 3, é satisfeito. E 4, é muito satisfeito. Você tem que dar um valor que não necessariamente tem que ser 1, 2, 3 e 4. Você pode fazer qualquer outro valor, mas você precisa dar esse valor. Não adianta você transportar isso para a planilha, que seja do Excel, que seja em um dos 1000 softwares que existem no planeta, né? Mais de 1000, ou na mão mesmo. Você precisa colocar um valor. Você não vai fazer análise estatística com isso aqui. Eu não faço, o que eu quero dizer, nesse meu exemplo, é que eu não faço estatística se você escrever na sua planilha nada satisfeito. O que significa a palavra nada satisfeito? Para a planilha e para a matemática não significa nada. Então, idade é anos. Qual que é o seu sexo? Ah, eu sou masculino e feminino. Opa, idade, eu vou colocar lá. 18, 19, 20, 21, 30, 40, 80, 90. Todo mundo sabe que é anos. Óbvio que se eu estiver fazendo com recém-nascido, eu posso colocar dias. Pesquisa lá na enfermaria pediátrica, lá na UTI pediátrica, as crianças com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias são operadas, nasceram com algum problema. Então, eu posso trocar a unidade de medida para dias, mas, de uma maneira geral, a gente sabe que é anos. Bom, agora, o seu sexo, eu não posso colocar masculino e feminino. Eu tenho que dizer que é com o seu sexo, né? E tem outras opções. Eu disse: olha, eu sou transgênero, eu não quero falar. Então, quando você pergunta numa pesquisa com determinadas características, você tem que colocar outras opções, né? Então, 1, masculino, 2 é feminino. Mas também o contrário e o jeito que você quiser. Se você quiser colocar 1001 masculino, 1002 feminino, 1003 outros, ou 1004 não quero responder, então não tem problema. O importante é que na tua planilha venha um número. Por exemplo, você faz um teste, qual que é o teste de força? Qual que é o resultado? Então, é um outro valor numérico. Aí depende. Tá bem? Bom, esse é o slide mais importante do dia. É esse aqui.
Esse é o slide que vocês não podem esquecer para o resto da vida de vocês. Esse é o mais importante da aula, é esse. Mais do que aprender a significância estatística, entender as variáveis, esse aqui é o cara. Se souber isso aqui, você vai deslanchar. Inclusive, vai servir para vocês cobrarem futuros professores, quando eles forem falar sobre estatística, os professores que vocês vão ter nos próximos 3 anos, vocês, quando eles vierem com dados, assim, professor, essa variável, se você entender, ele não explicou, mas você entendeu, tudo bem. Agora, se você não entendeu como é a variável, você tem que levantar a mão e perguntar, professor, isso é uma variável categórica ou numérica? Vocês vão encontrar livros, inúmeras classificações, mas eu posso garantir com vocês, depois de 20 anos como professor, eu lendo os livros e lendo os textos, você não erra se você ficar com esse slide na cabeça. Essa classificação, essas duas variáveis. A variável categórica também é chamada de qualitativa. Não vai confundir com estudo qualitativo, pelo amor. Tá bom? E numérica também é chamada de variável quantitativa. Tá bom. Qualitativa e quantitativa. Vamos voltar no slide anterior. Por essa explicação que eu dei, esse começo de explicação que eu dei, idade seria o quê? Quantitativa ou qualitativa? Numérica ou categórica? Numérica. Numérica. Acabou. Quantidade. Quantidade do quê? De idade. É quantidade. É uma quantia. Né? Então, você tem 10 pessoas que você avaliou, você tem uma quantidade dessa variável aí. Ela é anos. Gênero é o quê? Qualitativa. É qualitativa? Por que ela é qualitativa? Porque você tem duas categorias. Você tem a categoria do menino e você tem a categoria da menina. Ou você pode ter a terceira categoria, a quarta categoria, assim por diante. Então, qualitativa porque ela é uma variável categórica. Muito bem. O resultado da medida de força muscular é o quê? Está escrito, ó, valor numérico. Se é valor numérico, é uma variável numérica quantitativa. Está escrito ali. Vamos lá, mas não tem problema. Sabe por que não tem problema isso? Porque elas podem mudar. Elas dançam de acordo com o tratamento que você dá. Tá bom? Então, você pode mudar. Então, eu vou dar alguns exemplos, porque eu vou ter que ficar uns 5 minutos aqui nesse slide até todo mundo entender. Porque se vocês não entenderem, não dá para avançar. Aí vocês não vão aprender estatística jamais, né? Então, eu gastei 30 minutos introduzindo a estatística para vocês para chegar nesse dado. Então, eu levei 30 minutos. Se eu ficar 30 minutos aqui para vocês saírem daqui e todo mundo ter entendido, vai valer a pena, porque sem isso aqui, vocês não vão aprender estatística. E se alguém quiser te ensinar a forçar de outra maneira, não vai. Não vai. Eu tenho certeza. Vocês podem conversar isso com os seus veteranos, tá bom? Vamos lá. A variável categórica, ela pode ser nominal ou ordinal. A variável categórica pode ser nominal ou ordinal. Quem arrisca, você já sabe que sexo é categórico, tá? Sexo é categórico. Foi o único exemplo que eu dei. Eu dei dois exemplos aqui. Eu dei o exemplo de sexo e eu dei o exemplo de satisfação numa escala Likert, que vai de 1 a 4. Vocês lembram? Faz 5 minutos que eu dei esses dois exemplos. Dois exemplos de variáveis categóricas. Quem arriscaria dizer para mim o que significa nominal e o que quer dizer ordinal? Nominal. Eu fiz assim, ó. Qual é a cor do cabelo da pessoa da sala de 60? 20 são pretos, 20 são ruivos, 10 são loiros e 5 são verdes. Tem uma ordem isso aí? Tem uma importância? Vai fazer código. Talvez quem pinte mais, né, tenha mais problemas quando envelhecer, mas isso é uma hipótese muito. Não tem. Então, nominal e ordinal significam nominal, não tem uma ordem. Sexo é nominal. E ele também é chamado de variável, marque aí, dicotômica. Uma variável dicotômica. Sexo. Masculino e feminino. Outra coisa. Você pode falar satisfação
Estou satisfeito, estou insatisfeito. Dicotomizar. Total satisfação, total insatisfação. Pronto. Se você dicotomizou, você tem uma variável nominal. Entenderam, por enquanto? Ordinal, pelo próprio nome diz, tem ordem. Então, vamos lá. A escala Likert. Insatisfeito, um pouco satisfeito. Tem uma ordem. Por exemplo, um professor que dá uma aula não quer ganhar nota 1, onde as pessoas acabaram de ter aula, e ficar com nota total, 90% das pessoas ficarem satisfeitas. Então eu quero mudar de ordem. Eu não me interessa mudar a cor do meu cabelo. O meu cabelo não vai mudar nada, porque eu posso pintar meu cabelo. E ele está fazendo uma pesquisa para ver a cor do cabelo. Então tem 30% de cabelo ruivo. Se eu quiser mudar de ruivo, eu mudo. Isso não tem. Agora, a satisfação, não. A satisfação, nessa escala de você mudar de posição, de ordem, né, para se sentir bem, para se sentir valorizado, para se sentir doente ou menos doente, isso é importante. Então, tem uma ordem. Então, vamos colocar agora em exemplos mais palpáveis. Ordem. Vamos medir a pressão arterial das pessoas, dos 60 alunos. Vocês querem ser normotensos, hipertensos ou hipotensos? E se você tiver hipertenso, você quer mudar de posição? Então, medir a pressão arterial e categorizá-la é uma forma de você tratar uma variável categórica ordinal. Aí você pode perguntar assim, mas professor, se eu medir a pressão e eu descobrir que é 12 por 8, ela não é uma variável numérica? É. Mas você vê que eu falei, faz 2 minutos, eu falei assim, olha, vocês podem mudar o posicionamento aqui. Né? Vocês podem, a variável ela pode ir para um lado ou para o outro, toma cuidado. Né? Então, pressão arterial, ela pode ser categórica e ela pode ser ordinal, categórica, né? Ordinal, porque você não quer ser hipertensa e nem hipotensa e ficar desmaiando. A variável numérica ela pode ser discreta ou contínua. Discreta ou contínua significa? Discreta ela não tem uma unidade de medida e a contínua tem uma unidade de medida. Força. A unidade de medida é Newton. Tem unidade de medida? Tem, newtons. Discreta. Vamos ver, eu dei o exemplo, né? Acho que eu falei, vou dar o mesmo exemplo aqui. Quantos filhos você teve? Vamos fazer a avaliação com os pais dos alunos. Senhora, quantos filhos você tem? Eu tenho 3, 2, 1, 3, 2, 1. Quantidade de filhos dos pais de vocês, para a gente fazer um levantamento. O que significa? Tem unidade de medida? Não tem unidade de medida. Então, que fique bem claro isso para vocês, porque não tem como isso avançar. Vamos fechar com chave de ouro. Professor, na hora que a gente colocar dado nominal ordinal na planilha, na hora que é o que mais importa, na hora de eu executar, tem diferença de uma coisa e outra? Entre os testes? A pergunta mais importante é essa. A resposta é não. Então, isso calma vocês. Mesmo que vocês não tenham compreendido totalmente, a pergunta que tem que fazer é o seguinte, professor, bom, e daí? Na hora que eu for fazer um teste estatístico, porque a aula é sobre isso, vai ter diferença? Se é cor do cabelo ou se é hipertenso, hipotenso e normotenso? Para fazer o teste estatístico? Não, a regra é a mesma. Então, já deixa vocês todos calmos nesse momento. Entenderam? Última coisa desse slide, eu quero que vocês guardem isso. A nominal e ordinal você classifica, é o verbo que você tem que guardar, e eu usei esse termo para vocês. A discreta você conta, e a contínua você mede. Você pode dizer que a todo momento eu estou usando esses verbos para essas variáveis. Eu não perco de vista, eu não deixo escapar pela minha mão, pela minha boca, esses verbos. Beleza? Tudo bem? Agora, para fechar mais ainda, esse quadro aqui, eu acho que ajuda. Guarde esse quadro. E toda vez que você tiver em dúvida, você puxa esse quadro e coloca a sua dúvida aqui. A sua variável, o seu desfecho, também chamado de desfecho, né? Desfecho primário, secundário, é força. Qual que foi o instrumento que você mediu? Foi um dinamômetro portátil. Qual que é a unidade de medida? Newtons. Que tipo de variável que ela é? Numérica contínua. A dor, a escala visual análoga, em centímetros, numérica contínua. Motivação, quão motivado você está? De 0 a 10,
ou de 0 a 7, ou de 0 a 5, ou de 0 a 3. Tem unidade de medida? Não tem. Então, ela é uma variável categórica ordinal, e usando a escala Likert, só para lembrar que tem uma escala Likert aí, provavelmente na escala Likert, esse grau de mais e de menos, ele vai para ordinal. Qual é o grau de escolaridade? Então, você vai usar um questionário, você vai perguntar para eles, no Google Forms, vai perguntar ao vivo para eles. Tem unidade de medida? Não tem. É uma variável categórica nominal. Qual é o sexo? Óbvio que você está olhando, né? Mas na hora que você está conversando, entrevistando, mas se a pessoa recebe online, você não vai saber. Então, precisa saber se a pessoa é masculina ou feminina. When it comes